E o Agricultura BR segue trazendo para você informações que são importantes para o seu negócio, principalmente em torno da comercialização da soja e do milho. Nos últimos meses, nós temos mostrado aqui, através de entrevistas, através de analistas e os dados que nós temos aqui no canal do Boi, a importância do produtor rural brasileiro ter um planejamento de vendas da sua produção. O fato é que se perdeu, em alguns momentos, boas oportunidades de vendas com preços melhores e agora o produtor tem ressentido bastante os valores mais baixos para a soja, principalmente. Para falar sobre comercialização de soja, fala também um pouco de milho e como que o mercado internacional e os parâmetros que ele tem estão influenciando sobre os preços da soja aqui no Brasil. Eu vou conversar agora com Ismael Menezes, analista de mercado de grãos, que participa conosco nessa edição de Agricultura BR. Ismael, é um prazer tê-lo aqui no canal do Boi conosco e nós estamos vendo preços mais baixos para a soja aqui no país, produtor rural bastante incomodado com esta oferta, mas um cenário que, de certo modo, era esperado caso nós chegássemos num momento como esse, com grande volume de soja ainda para negociar aqui no Brasil. Quais são as alternativas e a sua avaliação deste momento do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos do canal do Boi. Momento de bastante pressão, né? Nós tivemos aí todo esse movimento aí com a entrada da safra, uma safra bastante grande no Brasil, acima de 150 milhões de toneladas. E isso tudo, nós tivemos aí uma pressão muito forte da comercialização. Nós tivemos aí movimentos em que fizeram com que os prêmios de exportação tivessem aí um impacto muito forte. O comprador internacional vem cadenciando as suas compras e tudo isso vem impactando diretamente aí os preços da soja. Então, isso tudo a gente vê aí, a gente tem dados de comercialização, infelizmente, nós temos uma comercialização bastante atrasada frente ao ano passado, nossos números agora dão conta de uma comercialização na casa entre 48%, então nós temos aí 52% a 50% ainda da soja a ser comercializada, com preços bastante retraídos, visto ao que nós já tivemos no final do ano passado e até o mês de fevereiro. Então, isso tudo causa bastante preocupação nesse andamento da comercialização, visto que a gente tem muita soja a ser comercializada. O que nós vemos daqui para frente, Fabiano, é a grande preocupação e o grande foco do mercado agora se vira ao desenvolvimento da safra americana. Nós estamos em pleno movimento de plantio da safra nos Estados Unidos, o mercado todo se volta aí as suas atenções a esse desenvolvimento e isso tudo deve mexer com os mercados no que diz respeito aí à comercialização. Nós vemos as cotações de Chicago ainda transitando aí, a próxima entre 14,50 a 15 dólares por bushel na Bolsa de Chicago, e nós vemos que os prêmios de exportação que tiveram aí muito abaixo, nós tivemos aí prêmio de exportação em menos 200, menos 80 centavos de dólares por bushel, nós vemos uma certa recuperação. O que nós temos mostrado aos nossos clientes é que a pressão de venda que nós tivemos no mês de abril, que culminou aí com os prêmios de exportação vindo bem acentuadamente abaixo, talvez agora no mês de maio, com uma cadência desse movimento de comercialização, possa fazer com que o comprador internacional, visando incentivar novos movimentos de venda aí, ao produtor brasileiro, tenha que recuperar aí os prêmios de exportação e traga aí, talvez, um movimento aí de apreciação nas cotações. Lembrando que os prêmios de exportação que estiveram aí para embarque em abril, oscilando, né, no final do ano passado, oscilando na casa de 60 centavos por bushel acima da cotação de Chicago, chegaram a bater menos 200. Então, essa diferença aí de 250 pontos tirou aí do preço de soja algo na casa aí de R$30 por saca. Na nossa visão, é possível que nós tenhamos essa recuperação nos prêmios de exportação, devolvendo aí R$10, R$15 por saca durante o mês de maio, mês de junho. Então, a atenção vai ficar nessa possível recuperação dos prêmios de exportação, de olho também no andamento da safra nos Estados Unidos, levando em consideração as cotações de Chicago.
Ismael, você fez uma pontuação interessante aqui para o produtor rural brasileiro e aqui a gente tem visto esse cenário como também como vem os volumes de exportação mês a mês, semana a semana, mensurado pela Secretaria de Comércio Exterior, que mostram um desempenho melhor. Se está desempenhando um pouco melhor os embarques, também significa que a fila de navios vai se reduzindo. Mas a soja ficou com um preço tão baixo aqui no país que os Estados Unidos também compraram. Esse é um fator bastante interessante, tem comprado bastante soja aqui do Brasil. E por falar em Estados Unidos, tradicionalmente nas segundas-feiras, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o relatório de acompanhamento de lavouras e ele, semana a semana, ainda que esteja muito no começo, nós temos uma safra norte-americana vindo bem, tanto no ritmo de plantio quanto ainda em qualidade de lavoura. E tem mostrado um El Niño que com os Estados Unidos costuma ser interessante para a produtividade deles. O que essa lavoura norte-americana, se vier cheia, entre 125 milhões e 127 milhões de toneladas, como tem sido apontado por alguns traders nos Estados Unidos, o que uma safra pesada dessa pode significar no mercado? Exatamente, Fabiano. É importantíssimo a gente falar sobre isso, levar isso em consideração, principalmente para o produtor brasileiro, que ainda espera um movimento aí de alta nas cotações em Chicago. Nós tivemos, sim, ontem, na publicação dos números de plantio, o avanço do plantio vem bem acelerado. Na soja atingiu 19%, o plantio na semana 17. Nós tivemos semana passada, só para vocês terem uma ideia, desse avanço, semana passada estava em 9%, então adicionou 10 pontos percentuais nesse plantio da safra americana. Se nós considerarmos ano passado, estávamos com 7% plantado nessa mesma época do ano, então vem um avanço bastante forte. Tivemos um avanço também considerável nas lavouras de milho nos Estados Unidos, dados aí que foram publicados em 26%. Semana passada estávamos com 14% de plantio, então isso tudo vem avançando. Se for considerar o milho, comparativamente falando, a mesma semana no ano passado, nós tínhamos 13% de plantio, ou seja, os Estados Unidos vêm avançando rapidamente o plantio. E lembrando que, como você mesmo colocou, é um ano onde nós estamos tendo uma inversão, né? Ou seja, o Laninha sai de ação e nós temos aí a entrada do fenômeno El Niño, que tradicionalmente ela tem aí uma performance favorável para as lavouras americanas. Então, com isso tudo, muitos ainda acreditam aí as suas expectativas a um problema climático nos Estados Unidos. Isso a gente não pode descartar no momento, mas até as atualizações climáticas que nós tivemos aí nos boletins semanais mostram aí uma condição bastante interessante para a safra americana. E aí é importante a gente avaliar o seguinte: a safra americana de soja é uma safra potencialmente entre 122 a 125 milhões de toneladas, onde o USDA ainda publica as suas expectativas de estoque final para a safra 23-24 entre 6 e 7 milhões de toneladas. Na nossa visão, o que o USDA tem colocado um volume de exportação ainda muito agressivo para a safra americana, na ordem de 55 milhões de toneladas, e isso, na nossa visão, pode ter aí uma redução desse volume de exportação, que deve engrossar com isso, se nós tivermos essa redução, engrossar os estoques finais. Isso porque o Brasil acaba sendo aí 30, 40 dólares por toneladas mais competitivo que o mercado americano. E dessa forma, nós acreditamos que a demanda internacional deve permanecer no Brasil, ainda nessa safra e também para a safra 23-24, de forma que os estoques finais que estão sendo projetados pelo USDA entre 7 e 8 milhões de toneladas, na nossa visão, tem um potencial para a gente estar falando aí nos próximos meses, num estoque entre 13 e 14 milhões de toneladas de soja, e com isso deve trazer um efeito, esse estoque maior nos Estados Unidos, nas cotações em Chicago. Então, muita atenção ao desenvolvimento da safra americana e, potencialmente, a competitividade do Brasil frente aos Estados Unidos, mantendo a demanda internacional no Brasil e o reflexo disso para as cotações de Chicago. Então, o produtor brasileiro, que ainda tem aí a esperança do produto da soja subir no segundo semestre, tem que ficar muito atento à recuperação nos prêmios de exportação, que a gente acredita que isso vai acontecer, mas fundamentalmente falando, é importante a gente acompanhar o andamento da safra nos Estados Unidos,
porque se a safra não tiver problemas climáticos, potencialmente nós podemos ter uma recuperação dos estoques finais dos Estados Unidos e com isso impactar as cotações em Chicago na soja. Da mesma forma, a gente acredita que isso também pode acontecer no milho. A safra de milho nos Estados Unidos, uma safra potencialmente acima de 380 milhões de toneladas, e isso deve fazer com que os Estados Unidos devem ter também uma recuperação dos estoques finais de 34 milhões de toneladas para cima de 54, 55 milhões de toneladas, que também tem um impacto muito forte sobre as cotações de Chicago. Então, o momento é de bastante atenção, a gente olhar o que acontece semanalmente, diariamente na safra americana, de olho nas cotações de Chicago, que interferem na precificação no Brasil, tanto para a soja quanto no milho. Ismael, além dos elementos que são ligados diretamente à safra, então são os parâmetros de produção, a oferta internacional e norte-americana e tudo que acontece aqui no Brasil também, nós temos os elementos do mercado financeiro norte-americano e a expectativa de elevação de taxa de juros pelo Banco Central daquele país. E aí nós temos um comportamento de fundos de investimentos que costuma tirar recursos investidos em relação à soja, milho, complexo soja de uma maneira geral, trigo e também o que se opera em Nova York e colocar em outros tipos de investimentos mais rentáveis, com uma taxa de juros mais alta. Em qual momento que você enxerga que nós podemos ver um descolamento aí já do que está sendo negociado de soja no Brasil com o soja Chicago, principalmente pensando em taxas norte-americanas mais altas de juros, como é a expectativa geral? Esse é um ponto fundamental e conversa muito com a estratégia de gestão de risco dos fundos, né? Então, nós temos aí fundos bilionários que operam commodities agrícolas, não só commodities agrícolas, mas por todo tipo de commodity. Ele está de olho exatamente nesse movimento da taxa de juros, né, nessa elevação da taxa de juros americanas, mas também em todo esse movimento para poder aportar os seus recursos ou em commodities ou do mercado financeiro. Na nossa visão, essa elevação da taxa de juros, ela vem contendo a inflação nos Estados Unidos. Muito provavelmente, no segundo semestre, a gente possa ver aí um movimento talvez mais cadenciado ou até mesmo o início de uma redução da taxa de juros americanas. A gente acredita que isso deve fazer frente aí até mesmo no final desse ano, fazendo com que aí os Estados Unidos comece uma redução da percentual de juros dos Estados Unidos. Mas, mais do que tudo isso, nós vemos que os fundos de gestão ativa eles estão atentos a toda essa recessão, né, mundial, econômica, que pode respingar em commodities agrícolas. A gente está vendo esse movimento já em várias commodities, os fundos de gestão ativa estão saindo das suas posições, ficando leves em suas posições, ou seja, eles estavam carregando uma posição comprada muito forte em diversos ativos, o milho é um deles, saiu muito ativamente das posições de milho, saiu muito ativamente das posições de trigo, enfim, então eles estão ficando leves em suas posições e quando eles fazem esse movimento de sair das suas posições compradas, isso pressiona as cotações do mercado futuro, porque eles estão vendendo volumes muito fortes de commodities para desarmar parte das suas posições. Na soja, isso ainda tem um volume muito grande ainda a ser desmontado, os fundos estão carregando uma posição ainda comprada, né, a posição líquida comprada no mercado de soja, e se eventualmente esses fundos desarmarem parte das suas posições, isso pode ter um reflexo direto nas cotações de Chicago. Então, na nossa visão, não somente a questão dos juros nos Estados Unidos tem essa interferência, né, dos fundos saírem das posições de commodities e irem aí para ativos financeiros, mas também esse movimento de tentar ficar leve nas suas posições, um receio aí, tentando aí se posicionar frente a uma certa recessão mundial. Então, esses são os movimentos que a gente observa. Na nossa visão, a gente acredita que que conversa também, né, Fabiano, com essa situação de aumento da taxa de juros americana, a gente tem que acompanhar esse movimento frente à taxa Selic no Brasil. Hoje o spread entre a taxa Selic, paga pela taxa Selic, e o Fed está na casa aí de 9%. Isso atrai capital especulativo internacional para o Brasil, isso pressiona as cotações do câmbio no Brasil, que é um outro efeito que vale a pena a gente ficar de olho. Então, é um movimento que não só nas cotações em Chicago, mas também no câmbio tem um forte impacto. Esse movimento da taxa de juros no Fed, a gente vai ter que acompanhar aí
esses próximos movimentos e qual a interferência que isso causa, não só no mercado de commodities agrícolas, mas também na questão relacionada ao câmbio do Brasil.